Senhoras e senhores, meninos e meninas, hoje nós vamos botar fogo nesse podcast, porque eu trouxe aqui para conversar com a gente um dos caras que mais se destacam hoje na ciência alimentar do Brasil, quiçá do mundo, porque tem vídeo teu, tenho acompanhado o pessoal lá dizendo eu sou da Alemanha, eu sou do Canadá, não sei do quê. Então, para usar um termo típico da nossa terra, porque eu sou catarinense, tu é nascido em Santa Catarina? Sou catarinense Tubarão, próximo a Florianópolis. Para usar um termo da nossa terra, nós estamos mundiados, né? E hoje a gente vai falar sobre algumas questões aqui muito legais, muito importantes, porque existe muita discussão, existe muita conversa, existe muita gente que na internet vai falar sobre o tema do glúten, do pão, do trigo, da aveia, assim por diante, mas nem sempre essas pessoas falam com propriedade ou falam, são pessoas, né, da área. Então eu tenho o prazer aqui de chamar Dr. Tiago Rocha. Posso chamar o Dr. Tiago Rocha? Pode chamar. Que cara é doutor também, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe, Júlio. Vocês que estão em casa também. É um privilégio para mim saber que o Dr. Júlio é uma das pessoas mais assim conhecedoras em plantas no Brasil. E eu tenho aprendido muito contigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu não sei a tua parte, mas a minha parte, Dr. Júlio, está sendo muito cansativa, porque é chato eu falar isso, porque parece que eu vou falar, parece que só eu sei as coisas. Não é assim, você que está em casa. Não penso nada do que eu vou falar. Mas está tão chato. Metade do meu trabalho é ficar pesquisando aquilo que ensinaram que não tem nada a ver com a história do Brasil. Entendeu? Então, come isso para isso, toma aquilo para aquilo. Tá uma confusão. Eu fico tão triste porque a medicina era para ter avançado nessa questão. E tá regredindo, né? Porque a gente precisa, na questão natural, eu digo, né? A gente precisa ter um conhecimento bem científico, tem que ter o clínico. Então, às vezes a pessoa, toma isso aqui para aquilo ali. Aí a pessoa no final, não vou comer nada, né? Ou vou comer tudo, porque a abóbora é bom para isso, a manga é bom para aquilo. No final da história, a maior dificuldade minha, o Dr. Júlio hoje, é ter que estudar coisas para ajudar as pessoas a... não, o caminho é esse aqui, não é aquele ali. Porque cada alimento tem sua propriedade, cada chá tem sua propriedade. Um chá, por exemplo, pode ter 3, 4 funções principais. Às vezes até mais. Mas existe algumas que ele é matador. Verdade. E é para isso que a gente tem que direcionar, né? A pessoa quer ela quer algo para acelerar o metabolismo dela. Então tem um monte de coisa que acelera o metabolismo, né? Eu vou usar aqui falar em planta para desse homem aqui. Entendeu? Mas chá verde, chá branco, sabe, é chave, hibisco é chave, é coisas... Verdade. Você entendeu? Então... Gengibre. Entendeu? Mas tudo é termogênico. Entendeu? Que grau que o alimento é termogênico. Então, esse é o maior trabalho. E o pão virou um satanás, cara. E ele não é esse diabo todo. E a gente precisa colocar realmente o tamanho do chifre desse bicho. Porque ele realmente não é mais saudável. Mas até que ponto eu posso comer, que tipo de pão que eu posso comer, que tipo de farinha que eu estou comendo. Tem pessoa que parou com o pão, está comendo pão que não vem do trigo e tá virando diabético. Bom, vai me perguntando aqui, sabe? A gente tem que se cuidar. Desculpa falar, sabe? Eu acho que me agonia porque o meu serviço, ao invés de eu ficar pesquisando coisa nova, eu tenho que ficar pesquisando o que os profissionais estão falando para as pessoas não adoecerem mais ainda. Porque é bem complicado. É chato, né? E assim, boa parte das vezes, eu tenho falado bastante isso, assim, que o fato do paciente e as pessoas estarem pesquisando mais sobre tudo, eu acho muito interessante. O problema é a fonte onde esse cara está pesquisando. E às vezes o trabalho da gente é exatamente esse, é direcionar a pessoa para a fonte certa. E eu tenho falado isso muito para os meus seguidores. Pega alguém que você sentiu que está te transferindo ali uma certa confiança e né? segue a linha dele, porque você vai ver que um fala A, outro fala B, um fala bem da margarina, outro fala mal da margarina. Pega alguém que você sente ali que faz sentido e segue a vida, porque no final das contas, o que vai determinar que você siga ou não aquela pessoa são os resultados que você tem. Né? Mas falando sobre o pão, como é que uma coisa tão abençoada, se você pegar toda a história bíblica lá, você vai ver que Jesus fala de pão, todo mundo fala de pão. Então, como é que uma coisa tão abençoada acaba se tornando a tragédia que é o que a gente está vendo hoje? Então, doutor Júlio, o pão não foi feito para servir de alimento. Não tá lá no Éden pão, ok? Mas existem alimentos que saíram depois e a gente pode estar comendo.
alguém em algum momento da história, não sei quem foi, pegou um trigo, esmagou ele, fez uma farinha, não sei se caiu um pouco de água em cima, não sei o que fez, que a pessoa inventou uma farinha e fez um pão. Entendeu? Com as suas técnicas, a gente vai estudar sobre essa questão de fermentação, enfim. Mas ele era um produto, o trigo não foi feito para virar pão. Ele se tornou pão depois de um tempo. E não teve problema nenhum. O nosso corpo assimilava muito bem. O pão que Jesus falou, o pão que se comia no antigo Israel e ao redor do mundo todo, ele era um pão feito de uma farinha de trigo e de um trigo realmente original. Os cromossomos de um trigo original são tem 3 vezes menos cromossomos em um trigo original do que um trigo moderno. Existe uma mudança genética nesse alimento, um acrescentar de drogas para essas farinhas poderem crescer melhor, um refinamento desse trigo, dessa farinha de trigo, que mudou toda a história. Entendeu? Então, o pão que Jesus abençoou, e até a oração do Pai Nosso, é um pão de santo mesmo, né? Entendeu? Então, existe farinha original, nós conseguimos comprar na internet, né, farinha original, é mais cara, é 30, 40 reais um quilo, aquele primeiro trigo, né? Nós fomos... Mas o que aconteceu? Tá? Em 1940... Um geneticista, um engenheiro nessa questão de comida, o Dr. Norman, ele decidiu salvar o mundo da fome. Ele era americano, foi para o México, chegou lá, viu pessoas que estavam passando muita dificuldade, ele passou muita fome quando era jovem, e aí ele disse, não, vou criar um superalimento aqui, já que o trigo tem propriedades nutricionais violentas. Quando a gente fala que o pão é calórico, e ele é calórico, né? E a pessoa se assusta que ele é calórico, mas essa caloria não tem nada a ver com coisa que faz mal. Ele é calórico porque ele é super nutritivo. O pão é poderoso. Tanto é que a dieta mediterrânea é pão, peixe, azeite. E se vive um monte com isso. Entendeu? O pão é nutritivo de proteína, o pão tem nutriente, tem mineral, tem vitamina, o pão tem açúcar, o pão tem gordura, o pão tem de tudo. Por causa do trigo, que ele é poderoso. Então o Dr. Norman fez esse trabalho. E como o trigo era muito pequenininho, e ele não dava muito cachinho, e ele também era muito fraco, dava uma ferrugem muito poderosa, ele pegou e foi mudar geneticamente isso aí. A mudança geneticamente, existem técnicas de mudança, né? Uma delas chama-se DNA recombinante, não vou explicar aqui, que é 1 hora para explicar isso aqui. E eu pego alguma informação de uma planta ou de alguma coisa e coloco na outra. Isso é uma mudança dentro do próprio DNA. Fraco, pequeno e produzia poucos cachinhos. Ok? Não vai sustentar o mundo inteiro. O que ele pegou? Ele pegou um gene de girassol. Forte, alto, resistente. Produz pra caramba. E aguenta um monte. Então, assim, eu vou pegar um gene de girassol, colocar dentro fez uma manipulação genética, lógico, fez um trigo poderoso. O trigo ficou muito alto, deu muito cacho, mas também não teve... É porque o girassol, ele tem uma estrutura que aguenta. O trigo não, é muito reto. Então ele acabou pendendo, a gente foi mudando ao medida do tempo, né? Mas essa mudancinha só deixou o trigo 400% mais liguento. E aí que veio o grande problema. Trigo inflama? 100%. Pão inflama? 100%. Mas que nível de inflamação? Nós vivemos inflamados o dia inteiro. Ninguém no mundo vai dizer, eu não vou inflamar. Por isso que a gente pega alguns fisiculturistas, que são... Todo fisiculturista é inteligente. Eu não conheço um que não tem um QI acima. Acho que porque estuda muito, tem que entender de corpo. E tu pega e ele bate nisso, né? Não, que bobice de inflamar, né? Tudo inflama, tá certo. Sim, ele não tá errado. Física inflamatória por natureza. Agora, em que ponto, né? Ou o que tá inflamando, ou o que tá acontecendo no meu organismo que tá destruindo, né, o meu corpo. Então, essa mudança genética, doutor Júlio, foi isso aí que fez. E as pessoas não sabem nem sequer o que é o glúten. Por isso que eu tô falando. A pessoa vai pra internet, vê um artigo. Todo mundo pode falar. Todo profissional, só que estuda um pouco mais, pô. Segue pessoas que realmente, você pode ter uma base científica, né? Porque senão vira blogueiro e qual sentido? Entendeu? E as pessoas... Não tem problema, eu não tenho nada contra quem trabalha na internet. Eu digo que a gente tem que usar uma consciência boa, porque depois de um tempo, imagina o doutor Júlio, né? No Instagram tá com mais de 1 milhão, eu vi ali no... 1,5 milhão. TikTok imagina só, aí tu vai lá e ensina uma besteira. Entendeu? Ou 2, 3 besteiras. A pessoa que está em casa confia em ti no trabalho, né? Pela sua formação, a pessoa vai fazer o que é isso? Isso e caráter, entendeu? Então eu preciso entender. As pessoas têm que entender pelo menos o que é o glúten. Né? O que é o glúten? A pessoa em casa, o que é o glúten? É uma proteína? Não é uma proteína o glúten. O glúten é um composto
de proteínas que formam uma proteína maior. Maior ainda. Maior monstro, ainda. É um Isso, entendeu? Frankenstein. Dentro do trigo existe carboidrato, existe gordura e existe proteína. O germe do trigo dá um óleo sensacional. Da porção proteica do trigo, nós temos aí gliadina, glutenina, glutamina e prolina. Resíduos proteicos, e junto com a gliadina e a glutenina, vão fazer com que se forme um trigo. Tá? Então não tem como fazer só glúten de duas proteínas, tem que ter resíduo proteico. A gente fala muito delas porque são as duas que mais dão problema no nosso organismo, principalmente a gliadina. Então forma a tal da beta-gliadina no intestino. É isso aí. Mas a glutamina é um produto ótimo para o intestino. Sim. Como é que a glutamina que tem no pão vai fazer mal para o intestino se ela é curativa? Entendeu? Pessoas com síndrome de Crohn, né? A prolina é poderosa demais também. É um dos compostos do colágeno. Entendeu? Então, quer dizer, o trigo não é o satanás todo. Ele foi modificado. Existe uma dose, uma quantidade certa para usar de pão por dia ou algumas vezes por semana. Eu vou explicar até a forma certa de usar ele. Tá, então vamos lá. Então, por que o pão fica pão? Nenhuma farinha do mundo vai virar pão dessa forma que o trigo faz. Porque o glúten tem a elasticidade e a extensividade por causa dessas proteínas. Então, quando eu coloco água nessa farinha, eu vou fazer com que isso vire mais elástico, vire uma rede igual de pesca, para que oxigênio, para gás carbônico e o pão começa a inflar. Por isso que eu mexo e vai inflar aquilo ali. Feito um balão. Isso. Nenhum cereal da face da terra é capaz de chegar perto ao trigo. Eu lembro do pão de milho da minha mãe que ficava um negócio batumado, baixinho, assim. Duro. Farinha, né? Duro, seco, esfarela tudo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E não outra coisa que eu queria falar, se me permitir, Júlio. Claro. Eu falo o Júlio porque a gente já tem intimidade, tá? Mas Doutor Júlio, pro pessoal que tem em casa. Outra coisa, assim, não é só o trigo que tem glúten. Pessoas às vezes, o trigo tem glúten, tem glúten, é o que mais tem. Ok? Mas nós temos aí o centeio e temos a cevada. São dois produtos que tem glúten, mas não igual. Tanto é que tu não consegue fazer um pão de centeio legal, nem um pão de cevada. Vai ficar bom, mas vai ficar meio duro ainda, meio esfarelado. Exatamente. Vou ter que misturar farinha com farinha. O centeio é uma coisa boa para a indústria alimentícia, porque ele deixa escuro o alimento. Então tem farinha branca, as pessoas nem sabem. Ela come uma farinha branca, eles colocam o centeio um pouquinho, fica escuro, parece integral. Coloca uns grãos ali, né? Que melhor que nada, né? Melhor que um pão d'água seco, claro. Mas isso aí é uma farinha, né? Então, onde vem as contaminações cruzadas, né? Que eu acho que as pessoas... Tu sabe, Thiago, que eu tive padaria. Uma das primeiras empresas que eu tive com a minha esposa foi padaria. E a minha esposa sempre gostou muito dessa parte de confeitaria. E um dia, vamos sentar, vamos fazer padaria. Beleza. E aí, comércio. Você produzia um pão funcional. Colocava esse pão funcional excelente, com uma farinha de trigo sarraceno, com uma fermentação natural. E, obviamente, a farinha sai mais cara, o processo é mais longo, ele custa mais. Então, esse pão saía lá, no final das contas, para a gente a R$10, para que eu tivesse que vender ele a 12, 15 reais. Colocava esse pão do lado de um que custava 4, que com todas as porcarias da face da terra, o nosso mofava do lado. Por quê? Porque as pessoas preferem preço. E, infelizmente, toda vez que a gente fala de saúde no Brasil, um dos comentários mais comuns que eu vejo embaixo dos meus vídeos é: mas isso é muito caro, mas isso é muito caro. Ela vai tratar uma doença de Crohn para você ver o quanto que você vai gastar. Se tratar, né? Se conseguir tratar, porque é um negócio que se reproduz. E uma das coisas que me chamava muita atenção e que me fez sair dessa vida da padaria foi assim: existiam alguns pães que a gente fazia que, além do glúten natural, que já é 400% maior, a quantidade já é maior do que o trigo sarraceno, o trigo original, a gente ainda tinha que acrescentar o glúten. Então, ele vinha a farinha do glúten para você deixar aquele pão mais fofo, mais bonito e tal. E muitas vezes as pessoas vão pela beleza, vão pelo preço, aí, no final das contas, acabam caindo no nosso consultório, muitos anos depois, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente poder ajudar. Só que aí, infelizmente, não dá mais para fazer isso. Pergunta importante que você falou agora e que eu acho que é interessante a gente chamar para cá, a tal da contaminação cruzada. O que é isso? Então, assim, tem dois tipos de pessoas que têm problema com glúten, tá?
o intolerante ao glúten, que é aquele cara que já tem uma intolerância, e aquele cara que é celíaco mesmo. Ele já tem um padrão, a gente vai falar sobre imunidade daqui a pouquinho, já tem um padrão, e ele tem que se cuidar mais do que com o intolerante. O celíaco de verdade, ele já desenvolveu anticorpos para aquilo ali, ele passa mal mesmo. Porém, tem uma ressalva que eu queria passar, porque todo problema alimentar, mas principalmente relacionado a glúten, tem fundo psicológico. Tá? Não da causa da intolerância, mas a pessoa fica meio neurótica. Sabe? Se ela passar perto e cheirar, ela já pira. Então não é assim, tu pode ser o celíaco que for, não vai comer um pedaço de pão e vai morrer. Sabe? A pessoa criou como se ela não... Ela criou uma coisa muito grande na cabeça dela. Então acho que a primeira coisa da contaminação cruzada, segura um pouco, porque a gente é exagerado um pouco nas nossas emoções. E quem se cuida bem, quem se alimenta bem, pode ficar meio fanático. Eu vejo isso em consultório. Tá? Tem um cara que realmente não pode nem passar perto, mas tem gente que já só por pensar em comer aquilo já faz mal. E às vezes só está intolerante aqui também. E para descobrir, a gente vai falar daqui a pouco sobre exames, que é bem complexo. Não é fácil descobrir se é intolerante ao glúten, não, tá? Então, contaminação cruzada é aquele alimento que foi processado, né, foi manipulado perto de algo que tem glúten. Por exemplo, a aveia não tem glúten. Não tem glúten em aveia. Mas eu posso, lá no meu galpão, que eu vou dizer que eu exporto aveia, eu vendo aveia, né? E coloquei lá trigo com aveia junto, e vai ter essa contaminaçãozinha ali, que para um paciente intolerante ao glúten, não vai dar nada. Vai dar. Já fica complexo. Entendeu? Então são graus de problema, né? E é isso que a gente tem que entender. Porque nem todo mundo foi celíaco a vida inteira. Não existe esse negócio de eu. Assim. Nasci assim, entendeu? Tem pessoas, porque a genética muda muito, que já nascem aí com uma propensão gigantesca a ter um tipo de alergia, tá? A ter um tipo de intolerância. Então, já existe isso na genética mesmo, porque a pessoa já nasceu, o pai já estava doente, todo mundo estava doente, e o próprio corpo já veio meio doente mesmo. Agora, isso não determina nada, porque eu posso mudar completamente. E nós vamos passar daqui a pouco um tratamento interessante para quem quer ter o intestino de volta. Sabe, a gente não consegue dizer que de 100% dos pacientes celíacos retornam, mas a gente consegue metade, consegue. E todos os 100 conseguem melhorar a qualidade de vida e voltar até a comer pão. Porque é isso que eu acho que tem que ser mostrado para as pessoas. Porque isso aqui ficou igual ao diabetes, não tem cura. A pessoa não tem cura, não vai atrás. Agora tá celíaca, não tem cura, ninguém mais tem cura. O famoso é para sempre, não é assim. Pode ter alguma coisa que é difícil, né? Porque o diabético não tem cura. Tem, mas é fácil? Claro que não, porque tem que mudar a vida da pessoa. Claro. Ela prefere tomar uma metformina. Até eu quero tomar uma metformina e resolver o problema. Né? E começar a continuar vivendo a minha vida. Então, a contaminação cruzada é exatamente isso aqui. Então, eu tenho uma cozinha industrial, então estou lá fazendo uma comida. E aí eu tenho uma frigideira aqui, que eu estou fazendo um alimento, fiz um ovo aqui, fiz uma panqueca com trigo, e tirei essa panqueca e vou fazer uma panqueca pro cara que é intolerante. Sabe? Então tem ali um resíduo de trigo, enfim, tá? Então tem que cuidar com isso, porque o celíaco tem problema. O intolerante, ele tem problema, mas ele não tá... não é uma coisa que ele precisa abandonar completamente o pão, ele pode reduzir, a gente vai discutir isso aí. Tá? Eu acho que é o primeiro, esse ponto aqui. O glúten em si começou a dar problema na humanidade de forma em massa em 1940 em diante, mas não é só daí. Sempre tivemos tolerância ao glúten, não a nível mundial, ok? Até porque hoje a gente tem de 1 a 2% de pessoas que realmente são celíacas, né, de população. Então, essa descoberta toda de que o pão realmente faz mal é que mostrou a nossa necessidade de melhorar. Eu trouxe uma imagem, doutor Júlio, eu vou até pedir para a menina colocar, da tua equipe ali, uma imagem, vou te mostrar aqui também, depois ela coloca lá pro pessoal, né? Essa imagem aqui, ó, você que está em casa, você vai ver do lado esquerdo da sua tela, tem um intestino por dentro, do lado direito também tem, mas ó, do esquerdo aqui, né, da sua casa, você vai ver que tem umas garrinhas. Aquilo ali, doutor Júlio, chama-se vilosidades do intestino. O intestino tem uma garrinha. É como se fosse um pneu novo de carro, né? E o pneu velho não perde as garrinhas? Então, olha só, o intestino saudável e o intestino celíaco. Ele perdeu as garrinhas. O intestino que perde a garrinha, eu não conheço... Volta para nós aqui. Volta para nós, depois eu posso botar a imagem de novo. O intestino que perdeu a garrinha se ferrou. Porque aquelas garrinhas, naquelas garrinhas, você que está em casa, ali que ficam os vasos sanguíneos.
o intestino vai fazer todo o metabolismo, a gente vem desde a alimentação, comendo, mastigando, enfim, chega no intestino, enfim, vai chegar geral, do intestino em diante vai para o sangue. Entendeu? Então os vasos sanguíneos são responsáveis por absorver, pegar os nutrientes intestinais. E se eu sou celíaco e não tenho mais garrinha, não tenho vaso sanguíneo. Por isso que o paciente celíaco é desnutrido. Quase todos. Entendeu? Ele é desnutrido, porque ele não tem nutrição. E nessas garrinhas temos vasos sanguíneos que pegam minerais, pegam vitaminas, pegam tudo que é interessante para o teu corpo tá ali, para virar sangue, enfim. Mas ali tem vasos linfáticos, que vão pegar gordura, que é outro grande problema. Aí tu vai comer um abacate, já também não tem velocidade, não tem ômega 3, não tem ômega 6, não tem ômega 9, também já vai adoecer geral. O celíaco, eu só comparo, só tem uma doença na minha mente que chega a ser tão destrutiva quanto uma bariátrica do que o celíaco. Eu não conheço nada tão perigoso quanto uma bariátrica. Eu jamais daria uma opção para a pessoa fazer bariátrica. Entendeu? Eu daria a opção de ela não fazer, nunca fazer. Claro, tem situações que a pessoa... Muito específico. Ela tá morrendo, né? Muito específico. Então ela tá morrendo, então eu tô morrendo, né? Tá gangrenando o meu braço, então eu vou cortar ele para viver. Entendeu? Então é esse ponto. A bariátrica é só para obeso, grau mórbido, aquela pessoa que ela não conseguiu nada na vida dela porque ela vai ter um estrago na vida dela tão violento. O celíaco e o bariátrico, gente que vai sofrer o resto da vida. Porque não absorve B12, não absorve mineral nenhum, né? A pessoa ela não tem velocidade intestinal. Então acaba perdendo. Mas tem outra coisa que pode acontecer. Vou mostrar essa outra segunda imagem também, que eu quero mostrar aqui para o Dr. Júlio também. É difícil ensinar para o doutor, tá? Mas eu estou aqui tentando. Vamos lá. Mas você que tem Aprendemos juntos. Olha essa imagem interessante aqui, ó. Eu estou mostrando um intestino ali, doutor, com junções. O intestino tem junções. As células ficam presinhas umas nas outras, né? As tight junctions. Isso. Essas junçõezinhas, elas têm que ficar fechadinhas. Não pode abrir. Se acontecer do teu intestino perder a impermeabilidade, e pode acontecer por síndrome do intestino irritável, síndrome de Crohn, um monte de coisa pode gerar isso aqui, tá? Um monte de problema pode gerar esse fator. Se abrir essas junções, passa para dentro do sangue um monte de bactéria, um monte de problema, um monte de alimento não digerido. Volta para nós, para o Dr. Júlio, para mim aqui também. Lembra do pão que tem gliadina e tem glutenina? Não pode passar isso inteiro. Quando passa a gliadina inteira para a corrente sanguínea, isso acontece direto, o corpo, porque ela é parecida com a proteína que vai formar a estrutura da tireoide. Se chegar ali, o corpo achar que aquilo ali não... Olha, é tipo um ET aquilo ali, a gliadina. Verdade. Ela entrou ali, o corpo vai gerar um anticorpo contra aquilo, vai criar uma defesa contra aquilo. E quando cria uma defesa, aí tu fica com uma doença autoimune. Uma das doenças autoimunes provocadas por causa do trigo é a tireoidite Hashimoto. Uhum. Entendeu? E tireoidite Hashimoto não é qualquer pessoa que dá diagnóstico disso. Eu sou patologista clínico, então eu vejo muito erro em diagnóstico, tá? Um paciente que tu suspeita que tem acima de 40 anos, tá meio depressivo, enfim, não tem força para sair de casa, tá suando muito, tu vai pedir um exame chamado TSH, tá? Pega a visão aí. O TSH. O TSH é um hormônio cerebral produzido por uma glândula do cérebro chamada hipófise. Antigamente chamava-se pituitária, mas é das antigas, pessoal, que a medicina antiga vai entender. É a pituitária. Vai produzir, para estimular a tireoide, a produzir o hormônio da tireoide, que é T3 e T4. Uhum. Né? O T3 é um pouco de hormônio pronto, o T4 é um hormônio reserva que vai virar T3. Mas presta atenção que isso aqui é uma engronha toda. Tá? Então, tu pegou um paciente com TSH alto, quer dizer que a tireoide está trabalhando pouco. Se ele está baixo, a tireoide está trabalhando muito. Se está trabalhando pouco, é hipotireoidismo. Se está trabalhando muito, é hipertireoidismo. Só que eu não consigo determinar com o TSH só isso. Eu tenho que pedir um exame, se eu entender que está alto, tá? Eu peço um exame chamado anti-TPO. Uhum. Daí eu vou detectar certo. Se tiver baixa, essa produção está hiperativa, eu tenho que pedir um TRAB. Está entendendo a engronha que é?
Então não é só, eu tenho tireoide de Hashimoto. Isso é uma engronha, gente. E o celíaco, daqui a pouco a gente vai falar. Eu sou celíaco. E o profissional para dizer isso? Tem que ser ninja. E não são exames que são pedidos normalmente. Um TSH até o cara pede, um T4 o cara até pede, mas o anti-TPO, muito difícil. Então são experiências que tem que pegar. Então pode acontecer de o teu problema de tireoide estar relacionado ao problema de glúten. Às vezes tu cortou o trigo e durante um tempo você faz isso, você vai perceber que acontece algumas coisas interessantes. Vamos dar notícia boa, porque a gente só falou de coisa ruim, né, do trigo. Vamos dar notícia, né? Eu até preparei aqui. O doutor Júlio tá com um monte de pergunta ali, eu tô até meio apavorado. Esse homem aqui é danado, né? Tem uma coisa interessante também que eu queria deixar claro aqui, se eu me permitir. Quem tem intolerância ao glúten ou é celíaco, 99% vai ser intolerante à lactose. Tá? Já é. Tem alguns casos que não. Ok? Porque perdeu velocidade, perdeu tudo, o intestino tá careca. Literalmente. Ele precisa estar com garrinha. Quem é intolerante à lactose não quer dizer que é intolerante ao glúten. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode acontecer ter os dois juntos. Mas provavelmente teve o celíaco e depois virou intolerante à lactose, tá? Que é outra pauta que quando eu vim em Curitiba de novo, eu quero ver se tu me permite falar, tá? Então, como que eu vou descobrir que eu tenho um problema, como eu sou celíaco ou intolerante ao glúten? Como é que eu vou descobrir isso? Primeiro teste, o melhor teste que existe. Barato, prático, não gasta nada, só que vai depender que você não vai poder comer pão e nem trigo, no mínimo, de 7 a 14 dias. Então, o que acontece? Tu vai sentir que tu vai desinchar. Porém, não prova todas as coisas, porque tu pode ter alergia à farinha. A outras coisas, né? A farinha, por exemplo, o brometo. Ou o ovo dali, muita coisa pode ser daquele pão ali. Né? O brometo, por exemplo, que é um vilão para tireoide, que a gente discute sobre isso. Né? Podemos dar pausa? Isso é importante eu falar. Posso falar? Não tem problema? Fica no trigo aí, que eu vou voltar aqui para tireoide, que é importante você entender isso aqui, tá? Nós temos no nosso corpo alguns minerais essenciais para a produção de hormônios. Né? Para a tireoide, nós precisamos de um mineral chamado iodo. O iodo, na verdade, nós temos uma carência muito grande de iodo. A gente não come alga, enfim, é bem complexo isso aí. Lembra do hormônio T3, T4? 3 vem de 3 moléculas de iodo. 4 vem de 4 moléculas de iodo. T vem de tirosina, que é um aminoácido que a gente encontra em algumas farinhas interessantes aí. Nós encontramos na fibra da maçã, tirosina, mas nós temos muita carência com isso. Só que existe uma lei do análogo, a lei dos minerais. O mineral análogo, ele é diferente, vou tentar explicar, tá? Quando o mineral é pequenininho, ele é mais forte do que o mineral grande. É para ser o contrário, né? Um ser mais grande, maior, é para ser mais forte que pequeno, né? Mas o mineral pequeno, ele é mais forte, então tem leis contra isso. Por exemplo, o iodo é maior do que o flúor, que é maior do que o bromo, que é maior do que o cloro. O flúor é maior do que todo mundo. Então, quando eu ingiro muito flúor, muito bromo e muito cloro, eu reduzo a ação da tireoide de produzir T3, porque eu preciso de uma tirosina e 3 moléculas de iodo. Entendeu? Por isso que o Lugol é incrível, né? As pessoas têm que entender sobre o Lugol, porque o Lugol é uma coisa tão barata, tu não pode usar. O Lugol é uma formulação de iodo e iodeto. Então, eu preciso entender disso aqui. Creme dental. Creme dental. Um dos piores produtos químicos que existe para tireoide. Tenho falado isso com alguma frequência. Tem 1000 vezes mais concentração de flúor do que na própria água. E mais, olha só, o cloro que a gente toma na água também é violento. E o bromo vem da onde? Do pão. Tá lá no fermento. O pão que você está comendo tem brometo. O brometo compete com o tireoide. Então, pão vai mexer na tua tireoide. Ou vai dar hipo, vai dar. Por vários caminhos, né? Você está explicando aqui o brometo, está explicando aqui a proteína, né, do glúten. Veja, vários caminhos levam a Roma aqui, né? Entendeu? Então, assim, como que eu sei? Corto aqui. Muitos pacientes que param com pão já começam a melhorar a tireoide. Muitos pacientes que param com pão, o intestino começa a voltar. Como que eu sei? Primeiro, eu preciso cortar o pão da minha vida de 7 a 14 dias. Ok? Exames interessantes, observacionais no teu próprio corpo. Tô com a perna muito mais barato do mundo. Tô com a perna muito cambitada.
tô magrelo, né? Tô igual Tartaruga Ninja, né? Só barriga e não tem braço, não tem nada e muito Corcova. é assim. Essa pessoa não quer dizer que seja isso. Existem doenças que geram isso, né? Metabólicas. Mas o abdômen muito inchado e você magrinho pode ser uma intolerância ao glúten ou já um paciente celíaco. Primeiro. Depois, manchinhas, perebinhas no corpo, aquelas dermezinhas, sabe, dermatitezinhas bem, pô, que manchinha chata, que arrebentaçãozinha, parece aquela impinge, lembra da impinge? Né? Sabe, a pessoa, ela começou a perceber isso no corpo dela, ela pode estar com uma intolerância fortíssima ao glúten. As dermatites, de uma forma geral, inclusive dermatite atópica e psoríase, né, e outras aí, a grande maioria delas está ligada a esse processo do glúten. Então, grande maioria. Vai sentir isso aí, tá? Agora, exames. Nós temos biópsias poderosas. Eu sou patologista clínico, então eu estudo o exame a minha vida toda. Gosto de exame, faço estágios em laboratórios. A pessoa assiste eu aqui, acha que eu só leio, sabe? Eu faço estágios com grandes profissionais. Eu tenho bioquímicos amigos meus, qualquer dúvida eu ligo. Doutor Júlio, né? Aquele chalado, esses dias eu não mandei, já pergunto, porque são essas pessoas que vão dar agregação ao nosso conhecimento e trazer uma mensagem legal, né? Então, qual o exame que eu tenho que fazer para saber? Biópsia é a melhor. Na biópsia, né, alguns profissionais, quem vai fazer isso é um coloproctologista ou um gastro. Começa pelo gastro, mas geralmente vai bater no colo porque não vai resolver a parada aqui. Enfim, os dois vão achar isso aqui. Vai pedir uma biópsia de duodeno. Geralmente pedem de uma parte do duodeno. Tem que pedir de 4 partes no mínimo, para poder ver realmente se essas vilosidades que eu mostrei, como é que elas estão. Tá? Lembra das vilosidades? Tem uma membraninha, ali tem bastante músculo naquelas vilosidades ali do intestino, aquelas garrinhas de pneu. Ali tem uma membraninha, vamos dizer assim, chama-se endomísio. O endomísio é uma membraninha, uma capinha ali do intestino. E existe um anticorpo que fica ali vigiando ali. Vai e volta, vai e volta. Quando essas velocidades estão desgastadas, está ficando careca, o endomísio sobe. Aí faz o exame anti-endomísio. Fez o exame, é 100%. Tu perdeu velocidade, tá? É superior, na minha opinião, tá? À endoscopia. Se botar ela junto com o endomísio, aí já fechou. tem um diagnóstico. Fechou. O antigliadina, doutor Júlio, que é um exame que se pede muito, o nutricionista pede muito, tá? Não peça mais esse exame para diagnosticar, até porque você não vai fazer isso, que faz isso é o médico. Mas se você quiser entender, aprender, você não pede ele porque ele serve para saber se a dieta funcionou ou não. Porque a gliadina sobe muito rápido quando tu tá comendo e baixa muito rápido quando tu para com... Esses 7 dias aí de dieta, já vai baixar ela. É que nem tá? glicose, né? Isso. O antitransglutaminase, o endomísio, são os dois melhores. Então não tem erro se fazer, pode pedir esses exames, tá? Você médico, nutricionista, pode pedir esses exames, não tem erro nenhum. Claro, o nutricionista não vai poder pedir uma endoscopia, que vai pedir é o médico, né? Sim. Mas geralmente pode sugerir. Pode sugerir, mas geralmente o médico já vai pedir, né? Mas pede para ele, doutor, mais parte do duodeno, para eu saber realmente o tipo de problema que eu estou vivendo, né? Porque a pessoa, então, mostramos sinais, mostramos exames. Hoje tem até cápsulas, tá? Intestinais, exames incríveis. Verdade. A medicina avançou muito. Mas dentro de algumas... Viaja pelo intestino. Viaja, tá? Tirando fotos. Mas como eu tenho muitos amigos bioquímicos, gente ninja, né? E eu fiz uma pesquisa profunda sobre essa questão de exames, né? E todos foram unânimes, né? Que a endoscopia é um bom exame. Mas o anti-endomísio, o transglutaminase já resolve a parada, junto com sintomas, sinais, né? Que o profissional vai ver. O exame é uma parte. Mas nós precisamos ver se essa pessoa realmente tá ruim, né? E é só 14 dias, né? Se a gente for parar para pensar, será que o café tá me fazendo mal? 14 dias sem tomar. Será que o pão tá me fazendo mal? 14 dias. O álcool tá me fazendo mal? 14 dias. E é importante essa informação. Café, não, desculpa. Café não, né? O lixo que tem no mercado, né? Por isso que a pessoa passa mal, doutor Júlio. Não tomou nem café. Nem café não Desculpa tem. te cortar. Não, porque o nosso intestino, ele se renova, ou ele tem uma taxa de renovação boa em torno de 14 dias. A gente renova totalmente as células do intestino a cada 2 semanas. Então, menos do que isso, não adianta fazer, tirei 5 dias. Continuou careca o intestino. Boa colocação, doutor Júlio. Realmente volta, o que o doutor Júlio falou é uma sentença, tá? O intestino volta a funcionar, ele volta a ter velocidade, existe uma recuperação celular e a pessoa começa a ter uma vida nova. Ela pode viver sem glúten para sempre, porque o protocolo ouro,
para paciente celíaco é cortar o glúten 100% pro resto da vida, Uhum. tá? Por quê? Porque ele pode ter as vilosidades de volta, mas pode ter já um sistema imune defendendo de volta. Aí é mais complicado. Não deixa chegar a uma intolerância tão forte que tu vai ter que te controlar a alimentação o resto da vida. Se virou alergia, é bem mais complicado. Entendeu? Então, pode acontecer isso aí. Muito obrigado pela a colocação dele, foi incrível, tá? Mas o que tem de bom que eu posso estar usando? Você sabe que eu sofri de síndrome de Crohn, quase morri, né? Eu sou um paciente que não só estuda intestino, mas eu quase morri dele. Não tá? sabia. Foi quase morri. A minha mãe, na época, hoje ela me fala, né? Eu sempre orava, sabia que tu ia morrer. Ela sabia que eu ia Olha morrer. só. Eu não tinha dinheiro para comprar os remédios naturais, né? Eu fiz algumas coisas interessantes, uma delas eu vou contar aqui, mas algumas coisas que não se contam por aí, eu usei argila, doutor Júlio. Que tem gente que despreza e que é Nossa, maravilhoso. argila, nós somos feitos da terra, né? Nós somos pó da terra, né? Quer mostrar alguma coisa? Pode. Não, eu ia mostrar, eu achei que isso aqui era o meu chá de equinácea, que equinácea é um chá que se utiliza com o padrão ouro para a doença de Crohn, mas ele Não tá aqui, né? só aparece a embalagem, mas não é. Entendeu? Então, a argila, eu não tinha dinheiro nem para comprar argila. Então, eu tinha que cavar argila, eu tinha que achar argila, tinha que limpar a área, achar um local onde... Olha, eu realmente... Uma epopeia. Não, eu realmente... E eu fui em 13 médicos. Eu lembro como se fosse hoje. Todos me atenderam muito bem. Mas eu percebi que não ia ter cura quando um médico pediu para me fazer um exame. Um exame de fezes, né? Ele precisa, né? Que tem que ter a ver com isso aí. E ele pediu para mim comer carne com banana. Bom, meu intestino estava podre. E eu percebi, não, ele não tem conhecimento sobre alimentação. Ele quer deixar minhas fezes mais pastosas, tá certo? O método é esse aí, mas ele não tem conhecimento. Ele precisava dizer, Tiago, tu é vegetariano? Não, então, mas tem que reduzir o consumo de carne, ela apodrece o intestino, agora tem que deixar o intestino funcionando à base de vegetais, coisa leve, coisa picadinha. Que ele me passasse uma carne moída, o cara me mandou comer um bife, uma coisa pesada, que aquilo pode sair do intestino demora. Só para o intestino saudável para comer um pedaço de carne, não é fácil digerir. Aí tem um detalhe que eu já quero conversar depois, que eu acho que é bem interessante essa coisa do intestino saudável. Mas conclua o teu pensamento. Vamos conversar. Então, passei a argila, passei algumas plantas interessantes também, mas eu consegui fazer com que o meu intestino voltasse, que foi através dos probióticos. Eu trouxe até alguns, doutor Júlio. Eu botei ali se o senhor quiser pegar para mim. Não tem nada a ver com marca aqui, mas eu trouxe alguns probióticos. As pessoas que estão em casa confundem probiótico com prebiótico toda a vida. E é difícil mesmo. Pós-biótico. Simbiótico, é uma confusão total. Mas não tem problema, a gente está aqui para ensinar mesmo. Tá? Probiótico são bactérias, pensa assim. São micro-organismos, são fungos, são bactérias, micro-organismos que fazem o teu intestino funcionar melhor. Você não precisa saber, o intestino ele tem mais bactéria dentro dele do que célula no nosso corpo. Então é muita bactéria. Só que 80% dessas bactérias, elas são bactérias do bem. E 20% são do mal. Se baixar um pouquinho a do bem, a do mal ganha. O mal parece que... Esses dias eu estava pensando, né? Para te fazer o bem na igreja, tem que ter no mínimo 50 pregação. Estudada a Bíblia, né? Agora para fazer o mal, ninguém te ensina, tu já... Então as bactérias são assim. A gente já nasce com o pecado original. E nós precisamos melhorar essa flora intestinal. A gente come muito açúcar, estamos comendo muito trigo, tomando muito leite, muitos alimentos neutralizados. Então a gente acaba matando essas bactérias, muito antibiótico. Eu fiquei apavorado quando eu descobri que se você tomar um comprimido de amoxicilina, você precisa de 1 ano para devolver a tua flora bacteriana. Eu fiquei apavorado quando eu cheguei a essa conclusão desse assunto, né? Então eu comecei a comer probiótico, tá? Eu trouxe alguns que você pode escolher. Eu vou dizer o que eu usei. E que eu acho não que seja o melhor, mas eu acho que ele é fácil de encontrar, tá? Vamos lá então. Eu tenho aqui a kombucha, não foi o que eu usei. A kombucha também é de bactéria, né? Se usa chá, açúcar, enfim, para fazer ela. Essa não tem nada, não tem açúcar, não tem nada. Não tem nada? Essa aqui então, essa aqui é top, tá? Então... Eles usam a fibra da maçã para fazer alimentos do próprio... Isso, ó, bacana, tá? Então, a orgânica, essa aqui é boa pra caramba. Só que ela é alcoólica. Então, se eu uso direto, não é legal. Para tratamento, porque isso aqui é remédio. Isso aqui é remédio. Não precisa usar toda hora probiótico.
tem essa Verdade. necessidade. Tem um desses aqui que tu pode usar a todo momento, tá? Aqui o fungo também, ele se transforma em álcool também depois de um tempo. Então, esse aqui é kefir, esse aqui é de um fungo, feito de um fungo. Isso aqui também é um remédio curativo. Usa aqui 30 dias, não tem problema. 30 dias para tratamento, 30 dias para tratamento. Não só porque tem álcool, mas porque isso aqui é muito potente. Isso aqui, as pessoas não têm noção do que é uma kombucha. Isso aqui é potente, é um remédio potente. Na Ásia chamam isso aqui de a semente do bem, né? Sem dúvida. E temos o iogurte natural, que a gente descobriu, o iogurte natural foi os búlgaros. E esse aqui não fermenta alcoólico. Então, são 3 tipos de fermentação na natureza principal, tá? Fermentação alcoólica, fermentação acética e fermentação láctea. A alcoólica eu pego o suco da uva, tá? E transformo em vinho. O acético eu pego o vinho e transformo em vinagre. E a láctea eu pego o leite e transformo em iogurte natural. Aqui nós temos tudo que é de bom no leite. O leite é um produto que, se usado da forma correta e transformado da forma correta, ele é um remédio. Então, É o caso do kefir e e tudo. Então, são alimentos que você pode usar diariamente. Aqui é muito poderoso. Eu acho que, na minha experiência, que tem que usar 30 dias para tratamento. Esse aqui, ele é poderoso e leve. Então, tu pode usar todos os dias. Eu uso quase todo dia. Não uso uma cambuquinha desse aqui, não preciso, eu tomo todo dia. Mas o meu mamão, minha banana, minha maçã, eu pico e coloco em cima um pouco e fico no garfo ali comendo. Todo dia eu tenho um pouco de probiótico. Isso aqui eu comecei a devolver a flora bacteriana. Hoje é mais chique, né? Microbiota, né? Mas flora bacteriana sempre foi isso, é antigo, né? Popularmente não há problema em usar o termo, né? Que tecnicamente, assim, numa discussão, sei lá, de faculdade e tal, a gente não usaria, mas como a gente está no lugar em que a gente está falando para o povo, casa, a gente né? tem que falar a linguagem do povo. Entendeu? Então, eu tô até preocupado também com a própria medicina moderna, doutor Júlio. Não sei se você já percebeu isso aí. Os médicos novos e que estão se especializando estão passando medicina antiga. Uhum. Já notou? Os médicos novos estão passando a medicina antiga. Os médicos médio, que não são tão jovens nem tão velhos, ainda estão com a medicina antiga. Entendeu? O padrão é com a medicina antiga e os novos que têm o padrão e estão se especializando mais estão passando essa medicina nossa aqui, ó. Isso aqui é remédio. A pessoa não tem noção. Isso aqui é síndrome de Crohn. Tu vai daqui no Japão. Eu quero ver tu melhorar. Se não tiver o composto certo de planta, se não devolver a flora bacteriana, a microbiota intestinal, vai morrer tentando. Primeiro ponto, bactéria, tudo lá dentro do meu intestino. Agora eu tenho que alimentar isso aqui, porque eu mato direto. Eu tenho que ter o prebiótico ou pré-biótico, que é comida de bactéria. Probiótico, micro-organismos. Pré-biótico, comida dos micro-organismos. O Dr. Júlio trouxe uma cesta ali, ele acha que eu sou o super-homem da saúde, né? Tem que explicar tudo. Pega aquela cesta lá, Dr. Júlio, que o senhor trouxe lá. Essa? Vamos pegar uns pré-bióticos aqui. Comida dos probióticos. Tá? Vamos lá, então. Cogumelo, depois eu quero, se tu me permitir, eu quero falar um monte dele, que foi uma benção na minha vida o cogumelo, tá? Então, quero alimentar as bactérias, ok? Eu venho comer maçã. Olha bem, filma aqui. Isso aqui parece um fruto, né? Não, isso aqui é um remédio. Santo remédio. Santo remédio. Aqui tem fibra solúvel, tem fibra insolúvel. Isso aqui é um remédio. Isso aqui é alimento para bactéria. Alimento para bactéria é aqui. Outro alimento que não está aqui, mas se tu me permitir eu uso, é a batata Yacon. Não está aqui não, né? Não tem. Não está aqui. Mas tem a batata doce, que também é um prebiótico. Também é um prebiótico poderoso, tá? Agora eu queria deixar a chave, o alimento de domingo da bactéria. A gente não tem no domingo quem gosta de uma carne, como um churrasco, uma maionese, é assim? Uhum. Eu sou vegetariano, eu como uma proteína de soja, enfim, com maionese. Ali faz uma maionese mais caseira, sem esse óleo de soja. Então é comida de domingo. A comida de domingo dos micro-organismos é aveia. Aveia. E tem gente que fala mal da aveia. Não, aveia é poderosa. Tem que entender a aveia. Tem que entender a aveia. Acho que tudo na natureza e tudo em termos de alimentação, a gente tem essa questão de ter... Eu não diria o meio termo, porque para mim, açúcar, por exemplo, não tem meio termo. Para mim é veneno e ponto, acabou. Não tem conversa. Vai falar de margarina, para mim é veneno, ponto, acabou. Agora, existem situações que a gente pode ter essa variabilidade com o uso de algumas coisas, né? A gente está falando agora aqui do... fazer mal para alguém, mas do pão, do leite, enfim, uma das coisas que eu defendo muito na nutrição
é que a pessoa, quando ela está bem regulada, a maior parte da vida dela, ela está comendo bem, está vivendo bem, está fazendo atividade física, às vezes um exagero que ela possa cometer ali de um excesso Não vai mudar não nada. vai fazer tanto, Não. vai fazer mal. Mas agora o cara mete o pé na jaca todo dia, Não. haja intestino para aguentar isso. Não vai aguentar. Então tá, bactéria, micro-organismo bom, maçã, aveia, comida de domingo, batata de acon, que é um ótimo remédio para quem tem diabetes. E eu também tenho que ter enzima. Lembra que o intestino depende de enzima, principalmente as enzimas que digerem lactose. Por exemplo, você sabia que a enzima que digere lactose é produzida na célula intestinal e você perdeu velocidade, você está morrendo por dentro quem come muito pão e come errado. Então tem que ter algumas enzimas. Das enzimas que eu estudei muito tempo, doutor Júlio, o senhor deve conhecer de enzima também, mas se o senhor me permitir, eu queria citar algumas que eu gostei de estudar muito. É a do mamão. Tá? O mamão é a fruta do intestino. Eu conheço frutas por intestino, mas o mamão é incrível. Verdade. É inacreditável. Quando o intestino está muito inflamado, uma síndrome de Crohn, uma colite, uma diverticulite, ele começa a ressecar. Na semente do mamão, nós temos uma película oleosa. Aquilo ali é um remédio. Imagina tu pegar uma fechadura enferrujada e tu passar um óleo ali. Você consegue fazer com a linhaça também. A linhaça ela tem uma meleca dentro dela. Posso ensinar um remédio para o intestino da linhaça? Foi assim que eu me curei do síndrome de Crohn. Peguei uma colher de linhaça. Pode ser marrom, pode ser... Não tem problema. Eu não tinha dinheiro, lembra que eu não tinha dinheiro? Eu comprei a marrom. Né? Eu pegava uma colher, colocava em um copo de água, tapava, deixava a noite inteira descansando. De manhã cedinho, eu ia lá, pegava a paneirinha, coava e fazia o óleo da linhaça. Que é sensacional. Não, aquilo lubrifica o teu intestino, sabe? E o mamão com a sementezinha, não mastiga ela, só chupa ela. Claro, ninguém vai chupar uma semente de mamão, vai ter o intestino de volta. É um processo, verdade. 30, 45 dias fazendo todo dia, um conjunto de coisas, uma pausa do pão. Você vai ver que o teu intestino começa a voltar a funcionar. Aliás, a semente do mamão, quando você faz isso, você olha para ela, ela tem as garrinhas que parecem as garrinhas do intestino, né? Ela parece um carrapichinho, assim, pequenininho, verdade. Né? E a gente joga fora, veja que tristeza isso. Entendeu? Então, o mamão aqui é carro-chefe para quem quer resolver problema intestinal. Eu acho que é injusto, né? A gente gravar um podcast, falar tudo de saúde. Eu acho tão chatas as entrevistas que falam isso, aquilo outro, e não dá um resultado para a pessoa. Então assim, ó, aqui estão, você assistir vosso podcast, o que você precisa ter para o intestino melhor. É o que você precisa ter. Mas eu queria, se tu me permitisse, a gente está acabando o nosso tempo já aqui, se tu me permitir, doutor Júlio, claro. Eu queria passar como fazer uma farinha sem glúten. Fazer um pão, que a pessoa às vezes é celíaca. Ela quer reduzir o pão, mas não sabe que pão comer. E gosta de pão, né? Gosta de pão. Sabia que tem pão sem glúten que faz mais mal do que pão com glúten? Verdade. Vamos lá? Vamos tirar pão aqui. Integral. Vamos tirar aqui. Gente que... Ele tem um monte de coisa para me perguntar aqui. Eu já vi que hoje eu não saio daqui. Vamos lá. Eu vou pegar lá, doutor Júlio, pra gente... Peraí que... Depois a menina corta ali. Peraí que eu vou pegar as farinhas ali. Vamos lá. Aqui. Trouxe aqui, doutor Júlio. Vou mostrar para o pessoal de casa aqui, ó, como que se faz uma farinha sem glúten. Eu gosto de pão sem glúten, tá? Então não tem como tirar glúten do pão, do trigo. Então eles fazem farinhas de trigo, né? Tem pão sem glúten que é horrível. Tem pão com glúten que é sem glúten que é gostoso. Tem pão com glúten que é horrível, tem pão com glúten que é gostoso. Então é meio arte de fazer isso. É verdade. Tem que ter técnica. É uma arte. O trigo, lembra do trigo? Ele tem tudo que uma farinha precisa para virar um pão gostoso no final da história. Ele tem maciez, ele tem estrutura, ele tem umidade, ele tem elasticidade, ele tem tudo. Uma farinha comum não vai ter isso. Então eu trouxe aqui algumas farinhas que a gente montando essas farinhas vai dar uma coisa perto do trigo. Não é trigo aqui. Vai dar perto. Olha só como é difícil fazer. Por isso que o trigo ficou o alimento que resolve a parada e faz um monte de pão. Então vamos lá. Primeira farinha que você tem que ter em casa. Eu trouxe até uma, depois eu mando para ti, doutor Júlio. Eu trouxe uma receita que a pessoa vai fazer em casa, né? Eu vou até vamos colocar no... Depois eu vou deixar ela na tela também. Deixa na tela. Deixar na descrição aqui embaixo. Isso. Se tu quiser também deixar no teu Instagram para o pessoal
Vocês querem ir lá olhar, né? Eu trouxe aqui algumas farinhas. Primeira farinha é a farinha de arroz. A farinha de arroz vai dar estrutura ao pão. O pão precisa crescer, ficar grandinho, e a farinha de arroz vai fazer isso. Você precisa aí de 500 gramas de farinha de arroz para essa receita que eu vou passar. Aqui estrutura. Agora eu quero dar uma maciez para essa farinha, porque o pão não é macio. Eu preciso da fécula de batata. Senão, não vai resolver a parada. Então, meio quilo de farinha de arroz, 180 gramas de fécula de batata para dar essa maciez legal. Eu preciso de polvilho para essa estrutura ficar boa também, senão não vai funcionar. É só 80 gramas para essa receita. Pouco, né? Pouca, tá? Já vai dar uma estrutura melhor. A farinha de arroz também vai trazer um pouco de umidade e maciez. E o glúten, que essas farinhas não têm, eu encontro na goma xantana, que é algo... É um prebiótico, inclusive. É o prebiótico que é feito de uma bactéria, né? A bactéria que produz isso aqui. É coisa interessante também a goma xantana. E aí tu vai dar uma farinha. Porém, essa farinha fica seca no final da história. Também. Mesmo que ela não seja com glúten, o paciente celíaco pode usar tranquilamente, mas ele ainda vai ter uma farinha ressecadinha. Qual a solução? Isso é nutrição, é um pouco mais complexo. Para eu deixar uma farinha úmida, tá? Eu preciso de proteína. E aqui tem proteína, mas não é muito. Então eu pego a farinha de grão de bico, coloco dentro, eu tenho um pão quase verdadeiro. Vou assar ele, tá? Outro detalhe, para essa farinha ficar boa, não pode ser na batedeira. Tem que ser manual. Pode fazer na batedeira, vai ficar farelenta. Tem que ser na mão. É manual. É artesanal mesmo. Artesanal. E outra coisa, para a gente concluir aqui a nossa fala, nós precisamos, depois de pronto o pão, esborrifar um pouquinho de água em cima. Já vai ter uma farinha sem glúten aqui. Temos quantos? 5 minutos para acabar? Pode. Vamos lá, para o pessoal entender em casa, tá? Quero parar de comer pão. Posso comer farinha sem glúten? Pode fazer isso. Uma ótima ideia, se você é celíaco, sim. Se não, não. Eu tenho um monte de paciente que passa mais mal com essas farinhas do que com o próprio pão. Você tem que prestar bastante atenção nisso. Por quê? Porque essas farinhas têm um índice glicêmico muito alto. Então, sempre que comer algum tipo desse tipo de farinha aqui, você tem que colocar no mínimo a proteína enfiada no meio por aí. Por isso que eu coloquei aqui a farinha de grão de bico, para dar uma proteína, que não é muita também não. Mas, entendeu? Então, às vezes você é diabético, parou com o pão, entrou nisso aqui achando que é saudável, você vai ficar diabético ainda. Porque isso aqui tem um índice glicêmico muito alto. Nós temos farinha de arroz, nós temos polvilho, sabe? Um índice glicêmico poderoso demais. E outra coisa também aqui, que eu quero explicar, porque eu gosto de puxar na orelha de todo mundo. Ninguém sabe tudo, mas eu gosto de te ensinar. Me escuta aqui. Você que é vegano, presta atenção. Você parou de comer queijo, que fez uma coisa boa, você pode estar tudo legal, bacana. Continua assim, fica firme. Agora não cai num pão de queijo feito isso aqui, que tu vai virar diabético. Aí tu vai comer todo dia um pão de queijo desse aqui. O queijo você não tem como fazer a não ser com batata inglesa. Que eu sei de receita, tu vai pegar batata. Tem outras formas de fazer um queijo vegano. Mas a principal, mais prática, mais rápida é com batata inglesa. Então tu pegou batata inglesa, tu pegou farinha de arroz, tu pegou polvilho, tu pegou tudo que dá diabetes. Entendeu? O queijo é inflamatório, mas pelo menos tinha proteína que ia dar uma regulada naquela farinha. Então assim, ó, não cai na loucura de achar que só comer isso aqui é saudável. É melhor que trigo? É, mas depende. Tá saudável? Tá legal? Vai comer todo dia isso aqui? Claro que não. Entendeu? Então, às vezes, você tem que ver até que ponto tu tá intolerante, até que ponto. Agora, o celíaco, ele tem que passar realmente para esse tipo de alimento, né? Salvando o assunto e concluindo ele, você que está em casa, aprenda a ler rótulos. Eu até queria pedir para o Dr. Júlio, eu estou preparando o material para a gente poder, sabe, fazer uma aula, né? Tu pode ir nas tuas redes, eu vou fazer na minha também, para ensinar a ler rótulo, porque é importante. O cara chegou no mercado, vou comer algo sem glúten, ou de um trigo sarraceno, enfim, ou de um tipo desse tipo de farinha, e ele está tudo feliz porque é sem glúten. Ele vai lá no rótulo, um monte de açúcar. Com nomes diferentes, bonitos para enfeitar. Sódio... Entendeu? Estratosfera. Então vai lá e lê o rótulo. Aquele produto que tu comprou no supermercado. Ele realmente tem pouco sódio, tem pouco açúcar? Porque às vezes tem açúcar do próprio alimento e tem outro embaixo, mas é açúcar adicionado. Esse é danado. Só que agora tá vindo uma plaquinha. Interessante essa plaquinha. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em saúde, eu sempre falava assim: chegará um dia
e que vai ter no supermercado escrito assim sobre o açúcar: consuma com moderação. Não foi exatamente Que nem o assim, álcool. mas já aconteceu com a plaquinha dos alimentos. Tem muita gordura, muito sódio, muito açúcar, né? Então, vai olhar rótulo, porque senão você não vai conseguir ter uma saúde boa. Posso passar meus contatos, doutor Júlio? Pode. Eu trouxe aqui, se tu me permitir, eu trouxe aqui o meu livro. Eu sei que tu já tens esse livro na tua casa, doutor Júlio, mas quem não tem em casa e quer aprender a fazer receitas naturais, a tratar doenças, a melhorar a saúde, você pode digitar na internet Curas Extraordinárias e encontrar o meu livro, tá? Muito prático, tem na Amazon, no Mercado Livre. E se você quiser me seguir nas redes sociais, digita na internet Palestrante Thiago Rocha. Me siga, porque é importante. Siga o Dr. Júlio, porque é importante. Se você quiser saber de saúde, você tem que fazer o que ele falou no começo. Você tem que escolher pesquisar. um profissional que você confia e seguir. Eu, Dr. Júlio, sinceramente, eu fiz um check-up na minha vida esse ano e fiz assim, ó. De saúde só vou seguir esses. De finanças só vou seguir esses. De religião, eu fiz porque no final tu aprende um monte de coisa, confunde tua cabeça, vira Te deixa louco. então hoje eu tenho o que eu sigo. Tá? Quando eu quiser saber de chá, eu procuro o Dr. Júlio. Entendeu? É o que eu gosto, eu vou lá. Quando eu quiser saber de uma coisa de doença, Dr. Léo Ribeiro. Sabe? Eu vou entrando nessas coisas, né? E eu gostaria que você em casa também fizesse isso aí. Mais alguma dúvida? Olha, sensacional, muita coisa, ainda muita pergunta que fica, porque o assunto é extenso, mas eu acredito que as pessoas, sobre o tema do glúten, sobre o tema do pão, já conseguiram ter uma noção bem boa, né? Que não se trata de tirar completamente o pão da vida, mas a gente precisa entender sobre isso. Isso que você falou agora, eu achei sensacional, porque às vezes a pessoa gosta de pão, ela quer comer um pedaço de pão, mas ela não tem a opção de comer o pão com glúten, então isso aqui é uma opção. Mas o que o Dr. Thiago falou aqui que eu acho sensacional? Não é para se entupir do negócio, não é para você comer de virar do avesso, porque daí tu vai virar, como tu disse, uma tartaruga ninja. Você começa a engordar, afinar as pernas, afinar os braços, porque a gente acaba não tendo proteína no corpo, enfim, né? Eu acho sensacional. Cara, Deus abençoe. tenho certeza que muita pergunta vai vir ainda. E assim, gente, pergunta, comentário. Você não tem que concordar com tudo que a gente está falando aqui, mas deixa aqui embaixo, escreve aqui pra gente. Porque a partir desses comentários é que vai gerando os novos conteúdos, as novas possibilidades da gente sentar e conversar de novo. Fico feliz, tá? Por essa oportunidade. Poucos profissionais se empenham tanto quanto o Dr. Júlio. Muito obrigado. Deus te abençoe e te proteja. Tens uma missão muito grande. Conheci a Fita Essência, né? Eu achei muito bonita, um ambiente de paz. Eu acho que isso é importante por um chá desse chegar na casa da pessoa, ela tem que ter paz, né? Tem que ter paz. A empresa tem que ter paz. Achei muito bacana, tá? Muito bem atendido. Muito obrigado. Fita Essência com certeza é top. Você sabe que aqui você é sempre muito bem-vindo. Gente, você que nos acompanha até aqui, se você gastou uma hora, olha, 1h30, a gente ia falar 40 minutos, falamos 1h30. Se você gastou 1h30 do seu tempo, investiu, na verdade, né? Até aqui, já aproveita, segue o nosso canal, vou deixar todos os contatos do Thiago aqui também no nosso canal. E já aproveita e nos segue também nas redes sociais. E se você achar justo, que você possa também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque a informação que a gente traz aqui é de coração, é gratuita, e quanto mais a gente conseguir fazer ela chegar nas pessoas, mais pessoas a gente consegue transformar. Tiagão, Obrigado obrigado Deus abençoe. Até mais, pela gente. oportunidade e até o nosso próximo.